Sobre a minha criação. Vivemos um momento muito difícil, né? Porque eu fui criado pela minha mãe, sozinha, que lutou muito para poder me criar, juntamente com meus primos, porque há 1 ano de idade meu pai resolveu se separar, e com isso, tudo que eu aprendi, tudo que eu sou hoje, eu agradeço a essa mulher que muito me ajudou em tudo. Tinha que trabalhar para poder me dar a criação e muitas das vezes saía para trabalhar e quem cuidava da gente era a minha avó, que foi uma mulher guerreira que sentava com todos os netos para ensinar aquilo que ela aprendeu e sempre dizendo para gente que a gente nunca poderia pegar nada de ninguém, né? Tinha que respeitar os mais velhos. Então foi uma criação que eu lembro que muitas das vezes a gente chegava em casa com alguma coisa, ela perguntava quem deu, por que ganhou esse dinheiro, e muitas das vezes fazia a gente voltar na casa das pessoas e perguntar se realmente havia dado, né? Uma criação que me ensinou muito e isso eu guardei dentro de mim porque a gente sabia, aprendeu a respeitar os mais velhos, na rua dava benção. Então, eu louvo a Deus. Tudo que eu sou hoje, eu agradeço a minha mãe, que lutou muito. Como filho único, me deu exemplo de mulher, de homem, porque ela foi pai e mãe ao mesmo tempo, me ensinando o que era certo, o que era errado, que eu nunca poderia pegar nada de ninguém. Então, até hoje, eu agradeço pela vida da minha mãe, que ainda se encontra viva ao meu lado, mas que muito me ajudou. Então foi uma criação muito difícil, porque tinha momentos que a gente não tinha nada dentro de casa. Eu lembro que tinha dias que eu queria ver um desenho e eu não tinha televisão dentro de casa. Eu ia para os vizinhos para assistir, estava até lembrando dela, que eu vi ela há pouco tempo atrás, a Débora, e ela era uma mulher que deixava eu ficar na casa dela, com os filhos dela, assistindo televisão, porque eu não tinha uma na minha casa. A infância passou e eu não tinha uma bicicleta. Quando eu comprei uma bicicleta, eu já estava grande, porque eu tive que trabalhar, vendendo amendoim no sinal, ali em Vila Isabel, Campinho, né? Tempo de frio, amendoim. Tempo de calor, vendia muita fruta, caixinha de morango. Na época, pelo menos na minha época, quando eu vendia também ferramentas, a gente vendia muito aquelas catraca que era o segredo de volante, que hoje nem existe mais, mas era isso que fazia eu trazer recurso para dentro da minha casa. Estudava de manhã, meio-dia saía do colégio, ia para o mercado para comprar amendoim, vinha para casa, torrava esse amendoim, preparava tudo e a gente saía para vender junto com meus primos. Eu lembro que a gente gostava muito, que a gente brincava. Amendoim torrado, sem casca, amanteigado. Então, mas foi uma fase difícil, mas uma fase muito bonita, porque me ensinou a ser o que eu sou hoje. Então, eu agradeço a Deus por tudo que aconteceu na minha vida. Talvez se não tivesse isso acontecido, hoje eu não seria o que eu sou hoje. Então, eu agradeço minha mãe por tudo que ela fez e minha saudosa avó, que muito me ensinou, nos ensinou e nos criou debaixo do temor de Deus, que é o principal. Então, eu tenho que agradecer essas duas mulheres, que a boa mão de Deus permaneça sobre a vida da minha mãe, e dando força a ela, para ela ver o filho dela realizar tudo que ela sempre almejou para ele. Porque muitas das vezes ela negava a si mesmo para me dar
muitas coisas que ela nunca teve, de fato, condições, morando de aluguel, mas a gente venceu. Venceu e hoje eu louvo a Deus que minha mãe tem a casinha dela própria, eu louvo a Deus que eu consegui dar para minha mãe aquilo que eu sempre botei no meu coração, que um dia ela teria a casa dela própria, que um dia ela teria tudo aquilo que ela sonhou em ter, e hoje, graças a Deus, ela consegue ter tudo isso, porque Deus tem me ajudado para que eu possa retribuir para ela tudo que ela sempre lutou para mim dar. Mãe, um beijão no seu coração. Quero dizer que eu amo muito a senhora por tudo que a senhora fez. Tá bom? Obrigado, mãe, por tudo que a senhora fez na minha vida. Eu lembro que eu trabalhei um período muito grande dentro do SEASA, né? A gente primeiro ia para as feiras, fazia aqueles carrinhos de rolimã, que hoje nem tem mais. E a gente ficava pegando a feira, as compras das pessoas, e a gente cobrava, falava, ó, eu levo na casa da senhora. E aí as pessoas davam um trocado pra gente trazer recursos para dentro de casa. Depois eu fui para um período para dentro do SEASA trabalhar, naqueles burrinhos sem rabo, que é o nome, enchendo caminhões de mercadoria, de fruta, de legumes, para poder trazer sustento para dentro da minha casa. Final do dia vinha com as bolsas cheias de fruta, de legume, para trazer o sustento, para ajudar a minha avó também a cuidar de todos os meus primos. Então, tivemos muita proposta, como criança, adolescente, pré-adolescente, proposta essa para que a gente pudesse ir para o lado do crime, porque nascemos dentro de uma comunidade, mas graças a Deus a gente não foi porque a gente tinha uma base muito sólida dentro de casa, mesmo que eu não tivesse ali a pessoa de um homem, que era de um pai, mas eu tinha a pessoa de uma mãe e tinha uma pessoa de uma avó, que era semi-analfabeta, mas dizia sempre pra gente: nunca pegue nada de ninguém. Então a gente teve muitas propostas da gente sair desse caminho e ir por um caminho totalmente sem volta, né? O caminho das drogas, o caminho de estar envolvido no meio de um contexto que hoje a gente vê que isso não é vida, mas graças a Deus eu sempre ouvi a minha avó, sempre ouvi a minha mãe em tudo que ela dizia, junto com os meus primos, que se a gente se envolvesse nesse mundo, seria mundo de morte. E hoje eu observo quantas crianças estão se perdendo neste mundo das drogas, no mundo da prostituição, e a gente precisa, se realmente nós quisermos ter uma sociedade melhor, a gente precisa investir na criança. Então, eu louvo a Deus pela criação que eu tive. Só tenho que agradecer que eu consegui vencer essa etapa, não só eu, mas todos os meus primos que têm a faixa etária da minha idade conseguiu ouvir a voz das suas mães, da minha tia, conseguiu de fato ouvir o que minha avó dizia, mesmo sendo uma pessoa leiga, que não tinha estudo, mas ela ensinava com seu comportamento, seu dia a dia, e nos ensinava o que era certo. E o certo era sempre respeitar o mais velho. Então, mais uma vez, eu quero dizer muito obrigado, mãe, por tudo que a senhora, junto com a minha avó e meus tios, nos ensinaram de bom para que hoje eu possa estar aqui falando um pouquinho de tudo isso que Deus tem feito nas nossas vidas. Meu casamento. Oh, Deus é tão bom. Hoje eu sou casado há 20 anos, né? Vou fazer 21 aninhos agora, ano que vem. Deus me abençoou com uma mulher
especial na minha vida. Colocou alguém que pudesse estar ao meu lado para me auxiliar, para me ajudar, para ser de fato uma companheira. Dizer para vocês que a vida a dois é fácil, não, mas eu louvo a Deus que são 20 anos de uma guerreira. E é tão bom quando a gente espera em Deus. Eu sempre ouvi o meu pastor, e ele sempre disse para mim a seguinte coisa: meu filho, espera no Senhor, porque Ele concederá o desejo do seu coração, que eu tenho Ele como um pai, e foi esperando nisso que Deus me deu um grande presente, que foi a minha esposa Márcia, que hoje está ao meu lado, 20 anos lutando comigo, 20 anos conquistando comigo, 20 anos que só foi de bonança? Não. Passamos por muitos momentos difíceis. Momentos esses que eu paro hoje e reflito que Deus foi muito bom. Muitas das vezes eu não tinha nada dentro de casa. Mas ela nunca pensou em me abandonar, nunca pensou em recuar, em retroceder, em separar ou largar a família porque eu não tinha nada. Então, eu louvo a Deus porque teve momentos que eu tive que parar e olhar e falei, eu não tenho, não consigo um aporte de emprego, desempregado, saía para trabalhar, não conseguia, e ela teve que sair, né? Teve que sair para trabalhar, para trazer sustento para dentro da minha casa, e a gente que é homem, provedor, eu ficava num conflito muito grande, porque eu via minha esposa saindo para trabalhar e eu não conseguia. E pior, né? Que além de eu sair para trabalhar, ela sair para trabalhar, eu tinha que ficar dentro de casa e cuidando das minhas duas princesas, que foi a coisa mais preciosa que eu ganhei na minha vida. Foi quando ela disse para mim que estava grávida e veio a Andressa, que eu sempre pedi a Deus uma menina. E aí veio a Andressa, que foi um divisor de água na nossa vida. A Andressa veio para abrilhantar, veio para mudar a minha vida e veio para mudar o meu pensamento, porque imagine você, um homem que não teve uma criação de um pai, nunca teve um amor de um pai na sua infância. Fui conhecer meu pai, já era grande já, e agora eu tive uma menina que eu tinha que lutar dentro de mim para me dar o amor de um pai. Eu tive que descobrir isso sozinho. E minha nenenzinha, com 7 meses, veio uma segunda notícia. Minha esposa dizendo que estava grávida da minha segunda princesa, que é a minha caçula Mariane. E quando ela chega, aí imaginem vocês, uma menininha de 1 ano e 4 meses no colo e uma outra nenenzinha chegando para acabar de fechar a benção que Deus estava me dando. Não foi fácil, foi com muita dificuldade que eu e minha esposa lutamos para criar e para dar estudo, um conforto para ela, dar amor para minhas filhas, que damos até hoje. Hoje a Mariane, minha caçula, está com 17 anos. A minha primogênita está com 19, vai fazer 20 aninhos agora. Mas eu louvo a Deus pela vida delas, porque todo dia eu luto dentro de mim para dar amor para ela, para ensinar ela tudo aquilo que eu aprendi na minha infância. Que a gente não pode pegar nada de ninguém, temos que lutar para ter as nossas coisas.
E hoje eu louvo a Deus que as minhas duas filhas estão sendo criadas na presença de Deus. São duas meninas que me dão alegria, não só para mim, mas também para minha esposa. Mas a gente estamos conseguindo vencer com dignidade, ensinando ela o caráter, porque o caráter a gente aprende dentro de casa. E eu não aprendo isso e eu não ensino a minhas filhas com palavras, mas eu ensino a minhas filhas com comportamento, com as minhas atitudes, com o meu dever de pai, com o meu dever de esposo, que é sustentar, que é abraçar, que é proteger. Então hoje eu costumo sempre dizer que eu tenho três princesas dentro de casa, três meninas, né? Quando a gente sai, eu costumo sempre dizer, ó, minhas três princesas estão aqui. Então isso me traz uma alegria, não só para mim, mas para minha mãe, que é suas únicas netas. Então minha mãe fica. Não tem um dia que ela não liga para falar com as netas, para brincar com as netas e para dizer que ela é muito feliz, porque hoje vê o filho dela casado, bem casado e com duas filhas lindas. Hoje, lamentavelmente, meu pai não teve a oportunidade de me ver casado, não teve a oportunidade de entrar comigo pela igreja casando, não teve a oportunidade de conhecer suas netas, que quando eu conheci meu pai, logo após ele veio a falecer, né, veio a falecer de uma enfermidade, que na época era muito difícil, quase não tinha tratamento, problema de pulmão, né, tuberculose, então era afastado da sociedade, e com isso acabou que ele não resistiu e faleceu. Mas hoje minha mãe consegue ver tudo que Deus prometeu a ela, que daria o filho dela uma linda esposa, lutadora, que hoje nós estamos aí juntos, lutando, está se formando agora em psicóloga, que é uma coisa que ela ama fazer, atender o povo, estar com o povo. Hoje a minha filha diz que uma quer ir para o lado da medicina, né? A outra diz que quer ser juíza, depois fala que quer ser delegada, ainda está em dúvida do que ela quer, mas uma coisa que ela sempre diz para mim e para a mãe dela: eu quero ser tudo aquilo que eu vejo no Senhor, pai, tudo aquilo que eu vejo na minha mãe, e quero que ter tudo aquilo que eu vejo em vocês, o amor, o carinho, o respeito que o Senhor tem pela minha mãe, eu quero também que o meu esposo tenha por mim. Então eu fico muito feliz pela filha que eu tenho, pela família que Deus me deu. Então, que Deus possa derramar ricas bênçãos dele sobre a minha casa e sobre minhas filhas, minhas três princesas. Eu sou evangélico, né? Sou pastor. Bem cedo eu fui criado na igreja, depois me afastei na minha adolescência, mas eu retornei para a casa do pai. Hoje eu estou há 28 anos na igreja, há 20 anos como pastor, 20 anos dirigindo uma igreja como auxiliar, depois 19 anos agora como pastor de fato. Minha esposa hoje também é uma pastora. Minha filha, Mariane, que é minha caçula, junto com a Andressa, também são duas jovens que participam do departamento de jovens. A Mariane é da mídia. A Andressa está ali também se desenvolvendo e participando junto com a irmã do grupo dos jovens. Então, a igreja hoje eu, tudo que Deus fez na minha vida, eu não abro mão. Eu amo ser pastor.
Alguma vez teve uma pessoa que me perguntou: o que o senhor não queria ser na sua vida? Eu disse para ela: pastor. E aí ela me perguntou de novo: e o que o senhor queria ser? Eu disse para ela: pastor. E aí ela ficou sem entender. Eu falei: porque pastor já está enraizado dentro de mim. Quando, por mais que a gente pensa, ou muitas das vezes fala, vou parar, mas não consegue, porque o amor fala mais alto, o chamado fala mais alto. E eu amo ser pastor. Eu sou pastor presidente da De Família, aqui ali em Belfor Roxo, no bairro Jardim Redentor. E estamos ali num templo novo, vamos fazer 10 anos. Começamos numa igreja pequenininha, com poucas pessoas, e ali Deus foi nos orientando, junto com a minha esposa, junto com a minha filha, a gente ensinando, as coisas foi acontecendo. E depois de 9 anos nessa igreja bem pequena, Deus nos deu um grande presente da gente poder estar indo para uma igreja maior, porque já não estava mais comportando, e hoje a gente está numa igreja grande ali no Jardim Redentor, em Belfor Roxo, na pracinha, pastoreando já há 10 anos essa nova igreja, que ela está em expansão de crescimento, não só de números de pessoas que estão indo, mas também expansão em orgânica, né? Matéria. O templo está em obra, o anexo está em obra, para trazer o melhor conforto para o povo, e o povo está chegando. Então eu amo estar atendendo o povo, eu amo fazer gabinete, eu amo conversar com a população, porque a gente, como pastor, a gente começa a ver a necessidade. E hoje eu estou no município e num bairro muito carente, que o povo questiona de tudo, pergunta tudo, e o pastor ele tem que ser um pouquinho médico, um pouquinho psicólogo, um pouquinho advogado, um pouquinho contador, porque qualquer decisão que as ovelhas tomam, antes dela tomar, elas vêm conversar com o pastor. E a gente procura, na medida do possível, orientar, ajudar, né? E ali a gente forma pessoas, forma famílias. E eu sou grato a Deus que, ao decorrer disso que Deus colocou no meu coração, do chamado, que meu pastor acreditou em mim e falou que ia me levar ao pastorado. Com 1 ano de casado, ele me consagrou a pastor e colocou uma igreja na minha mão para mim estar dirigindo, né? E depois de algum tempo, ele me chamou e disse: olha, meu filho, que me tem como filho, chegou o momento de você voar mais alto. E chegou o momento que eu vou deixar que você deixe de ser uma congregação e passe a ser agora uma sede. Vire um pastor presidente e caminha junto com a sua esposa, com as suas filhas, e realiza os sonhos. Então, hoje ele nos deu autonomia. Somos pastores presidentes da De Família, que somos muito conhecidos no nosso bairro, no nosso município, pelo nosso comportamento. Sou casado com uma só mulher até hoje, graças a Deus, e pretendo ir até os últimos dias da minha vida com ela, viu? Então isso deixa bem enfático que isso é muito importante. Hoje, além de eu ser pastor de uma igreja, as coisas foi fluindo tão natural, que hoje eu também sou pastor presidente de uma convenção Semarge, Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro, que a sede dela está em Belfor Roxo, onde eu moro, onde é minha igreja, onde eu crio as minhas filhas, onde eu ando para tudo quanto é bairro de cabeça erguida, apertando a mão das pessoas. E hoje eu sou um pastor presidente. E o meu pastor, que um dia foi meu pastor presidente, hoje eu sou pastor presidente dele da convenção, com vários pastores, não só dentro de Belfor Roxo, mas em Nova Iguaçu, Caxias, no Rio,
no interior do Rio de Janeiro. Hoje estamos há 2 anos e meio como pastor-presidente de uma convenção, que já estamos aí quase em 32 municípios do Rio e 2 estados, né? Então, só tem que agradecer a Deus. Eu estou vendo que verdadeiramente valeu a pena e vale a pena obedecer à voz do Senhor. Aquele que almeja o psicopata, excelente obra almeja. Então, quero dizer para você que se você almeja um dia também ser um pastor, ser uma pastora, eu dou todo o apoio. E como pastor, eu preciso deixar um legado. E que legado é esse? Fazer o meu sucessor. Porque o pastor que é pastor e não consegue deixar um legado e fazer o seu sucessor, ele para mim não foi um pastor digno. Porque você tem que deixar uma história. E uma boa história. Se amanhã eu não estiver mais aqui, alguém vai dizer, se hoje eu sou pastor dessa igreja, porque lá atrás alguém me ensinou. Se hoje eu sou pastor, porque teve alguém que me ensinou, que foi meu pastor Cláudio Elídio, que eu amo, respeito, admiro pelo homem de Deus que ele é, pela família que ele tem linda. São 3 filhos lindas que hoje são formados, né, e que me chama de tio para onde eu vou. Tio, tio, tio. Aonde eu vejo meu pastor, eu beijo. Aonde eu vejo ele, eu sempre digo dele para todo lugar que eu vou, que é um grande homem de Deus, um grande exemplo. A sua esposa, que tenho ela também como uma grande mãe. Só a sogra, então, não tenho o que falar, que foi a fundadora de todo o campo missionária da Guimar. Foi uma grande mulher de Deus. Então, hoje, o nosso ministério ele está crescendo de vento em popa. Temos uma congregação em São Paulo, né? Então, Deus está, assim, abrindo as portas da De Família, projeto de Deus dentro de Belford Roxo. Minha profissão. Trabalhei muitos anos como agente cartorário. Fiquei 13, 14 anos também, paralelo, né? Sou pastor, mas tinha uma profissão. Fiz muito casamento no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, Bangu, Realengo, Santa Cruz. Aonde vocês andar por ali, eles podem esquecer até meu nome, as igrejas, mas sempre vai dizer, olha, eu conheço uma pessoa, um altão, que mora lá em Belford Roxo, que casou muita gente. Então hoje, no Rio de Janeiro, eu devo ter para mais de 30 mil casamentos que eu realizei nesse período todo. Mas dentro do meu município, onde eu moro, eu entendi também a necessidade do povo. Na minha igreja, quando eu cheguei nela para assumir, muita gente não era casada e eu comecei a ficar incomodado com aquilo e comecei a legalizar a vida deles, né? Casando, dando dignidade para as pessoas que muitas das vezes queria ter o sobrenome do esposo e não tinha condição. Então comecei a fazer a parceria no escartório e comecei a casar um, outro, fazer festa. E hoje, dentro do meu município, eu estava conversando com a minha esposa, vendo algumas anotações, eu realizei 6 mil casamentos em Belford Roxo. Então, em cada ponta do município, se você for sair da onde eu moro, ali no Jardim Redentor, em Belford Roxo, for no Bom Pastor, perguntar por mim, me conhece. Se for no lote 15, me conhece. Se for em Xangri-Lá, tem gente que me conhece. Se for na Guarcha, Santa Teresa, Roncalho, Parque São José, Suécia, Roseral. Então, em cada bairro do nosso município de Belford Roxo, eu tenho uma história. Tem alguém que pode até esquecer meu nome, mas vai dizer, se hoje eu sou casado, foi o pastor Anderson que fez o meu casamento, que conseguiu meu casamento, ou gratuito, ou num valor mais baixo, porque a gente fazia essas composições
no cartório para ajudar as pessoas. Então, aonde eu passo, às vezes eu esqueço das pessoas, mas as pessoas me param e falam: o senhor não é o pastor Anderson? Eu falei: sou. O senhor que fez o meu casamento. Então, hoje eu sou conhecido dentro do município que eu aprendi a amar, respeitar, que é o município de Belford Roxo, como o homem do casamento. Então, hoje nós temos aí 6.000 casamentos realizados ali em Nova Aurora. Um dos morros mais altos que nós temos dentro do nosso município é o Morro do Avião, ali em Nova Aurora, que é ali em cima, na Igreja Batista do meu amigo, pastor Wagner Salgado. Eu fiz muito casamento nessa igreja. Eu ajudei muito aquela comunidade, legalizando vidas, e o que me deixava alegre é ver no semblante do esposo, da esposa, dos filhos, da mãe, do pai, ver a filha entrando por dentro da igreja, casada. Então a gente fazia aquela casamento coletivo que a pessoa não tinha condição de fazer uma festa, não tinha condição de comprar uma roupa. A mulher, ela tem o seu sonho de botar uma roupa de noiva, mesmo tendo filha, mas não tinha condições, a gente fazia. Então, ali no Bom Pastor, na Marcovalde, ali no Morro do Amor, Vila Novo, ou quantos casamentos a gente realizamos ali para aquelas igrejas que ali estão, de amigos que estão até hoje na direção, e quando eu chego na igreja, eu vejo as pessoas me abraçando, dizendo: pastor, o senhor fez meu casamento há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, há 15 anos atrás, e olha o fruto do meu casamento. Hoje ter uma, duas filhas, um casal de filhos. Então eu olho e falo: valeu a pena, vale a pena investir em família, porque a família ainda é a base da sociedade. Então, eu fico alegre. O que me deixa alegre é ver isso. Famílias realizando seus sonhos. E ainda continuo ajudando. Eu não trabalho mais nessa área, porque hoje eu fui para uma outra área que Deus me preparou através de um grande amigo que eu tenho, que Deus colocou ele na minha vida há uns 15 anos já, que somos amigos. Ele também é evangélico, eu da Assembleia de Deus e ele da Batista, ali da Zona Oeste, com toda a sua família. Abriu as portas dele para minha família, e eu também abri as portas da minha casa para ele. E hoje, há 5, quase 6 anos, estamos numa grande parceria, né? Fiz um curso, hoje eu sou corretor imobiliário, né? Temos uma imobiliária pela Misericórdia ali no Recreio, na Avenida das Américas, naquele shoppingzinho que tem ali no Time Center, do lado da Volkswagen Recreio. Nós temos ali um escritório, a qual eu sou sócio desse escritório, junto com o André Pires, que esse é um grande amigo que eu tenho, com mais um outro amigo, que é o Dr. Marlon. E hoje nós temos ali um escritório que, graças a Deus, Deus tem assim soprado o nome do nosso escritório, atendendo várias pessoas, atendendo alguns políticos, alguns empresários, médicos, até advogados nos procura porque quer comprar imóvel, pede para a gente legalizar, partilha de inventário, e a gente trabalha muito com esse lado de inventário extrajudicial, porque o meu sócio se formou nisso, né? Se especializou exclusivamente em inventário extrajudicial. Então hoje ele dá até aula para muitos advogados que nos procuram, e graças a Deus a gente tem visto a mão de Deus. Então é dali que eu tenho trago sustento para dentro da minha casa. É através desse escritório que hoje eu tenho minha casa própria, também em Belford Roxo. É através desse escritório que hoje as minhas filhas também estão estudando, colégio particular, minha esposa fazendo faculdade.
e tem abençoado muitas pessoas que queria legalizar seu imóvel, não sabia como legalizar, hoje a gente legaliza, que ia vender o seu imóvel e estava procurando um corretor e hoje encontrou nosso escritório todo legalizado, somos credenciados, né? Fizemos todo o curso, todo o trâmite que manda a lei. Então hoje nós estamos ali com a nossa inscrição, não só eu, mas também o meu sócio André. E aí, quando parte para a área jurídica, a gente apresenta o Dr. Marlon, que cuida dessa outra parte jurídica. Então, hoje, o nosso escritório é bem sucedido. É dali que tiramos o nosso recurso. E de vento em popa, ele está crescendo. E não só na Barra. Gente de outros lugares, de outros municípios tem nos procurado. Petrópolis, estamos fazendo parceria, Teresópolis, Santo Antônio de Pádua. Então, tem amigos que estão nos ligando. Tem como fazer parceria. A gente tem feito parceria em alguns lugares e tem dado um grande resultado. Então, hoje eu sou feliz pela profissão que tenho e amo o que eu faço, que é ser corretor e avaliar o seu imóvel aí para a gente botar aí para vender. Então, sou muito feliz pela minha profissão. Como entrou a política na minha vida? Como eu faço sempre esse trabalho social, né, que eu sempre fiz, fazendo casamento, agora também como corretor, alguns políticos me procurou, falou, pô, preciso da sua ajuda, me ajuda, e aí eu fui me envolvendo, ajudei alguns vereadores de outros municípios, que não era Belford Roxo, ajudei também vereador de Belford Roxo, deputado, prefeito, cheguei a ser assessor de vereador, assessor de deputado, assessor de um grande prefeito, um grande amigo que foi, o tempo dele passou, hoje ele não é mais, e aquilo ficou no meu coração, né, por algum período, porque eu comecei a ver a necessidade do meu município. Eu comecei a ver a necessidade, a carência do povo, e aí você pode me perguntar, por que você hoje não está mais com esses vereadores? Porque tudo que prometeu não cumpriu. Então eu vi que era pessoas que não tinham como eu andar, porque eu sou um pastor, e como pastor nós temos que ter a nossa palavra. Então eu preferi me afastar, e agora, depois de alguns anos, a minha esposa agora, junto com a minha filha, me chamou e disse, meu filho, você vai apoiar alguém agora para esse pleito de vereador? Eu falei, não, filha, não vou. E aí elas falaram, e se eu te apoiar? O que você me diz? Eu falei, se você me apoiar é minha base, minha filha é minha base, eu sou um homem já vencedor. Então minha esposa que está me incentivando junto com a minha filha, e isso brotou no meu coração porque hoje eu vejo a necessidade do meu município. Município carente, município que precisa de homens que tenha compromisso, que tenha palavra e que lute por um ideal, que é trazer a melhoria para o nosso município, para os nossos bairros. Então, por isso, hoje, eu estou me lançando como candidato a vereador desse pleito de 2024, pelo um partido também que eu amo, que é o PL, Partido Liberal, a qual a gente luta porque queremos dar dignidade para o povo belforrochense que tanto precisa e que eu aprendi a amar de uma maneira que depois da minha família, depois do meu chamado como pastor, é a coisa que eu mais amo, é o povo de Belford Roxo. A cada lugar que eu vou, eu tenho um prazer de dizer, e aonde eu passo, eu sempre digo, aonde tu mora? Eu moro em Belford Roxo. E não aceito que ninguém fale mal do meu município, porque não é o lugar que me faz, mas é eu que faço o lugar. Então, se a gente entender isso, a gente pode mudar o lugar onde a gente mora, a gente pode mudar as cidades vizinhas com uma atitude, acreditando que ainda tem jeito. Então, Belford Roxo está no meu coração.
E eu vou amar Belford Roxo por toda a minha vida, porque eu tenho certeza que é aqui que eu vou conseguir realizar o meu grande sonho de ser um vereador desse município para lutar por você, para lutar por família, para trazer dignidade àqueles que não têm. Então eu acredito na população belforrochense, que a gente junto vamos vencer. 2024 será o ano de uma grande virada, uma grande história está iniciando. E eu quero que vocês gravem esse nome. Pastor Anderson de Carvalho Dias, mais conhecido como Homem do Casamento. Pastor Anderson de Carvalho. Eu tenho certeza, com a ajuda de cada um de vocês e com a ajuda da minha família, com a ajuda de Deus, nós vamos mudar a história de Belford Roxo. Belford Roxo será mudada. E a mudança começa agora. Tá bom? Então, peço as orações de vocês, peço a vocês que me ajudem, porque estamos aí. Meu número é fácil, 22024. Pastor Anderson de Carvalho, Belford Roxo vai votar. O homem do casamento veio para dar continuidade em tudo aquilo que um dia lá atrás, há 20 anos atrás, ele começou. E eu tenho certeza que vamos fazer muito mais. Vamos lutar por família. E se você acredita nisso, eu peço a você um voto de confiança. Tá bom? Então estamos vindo aí candidato nessa cidade linda que é Belford Roxo, que eu conheço toda ela na palma da minha mão, a cada bairro, a cada viela que ali tem, eu conheço. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir, junto, mudar a história de Belford Roxo. Uma nova história está iniciando. Então eu quero ser a sua voz na Câmara de Belford Roxo, ao lado de mais 24 vereadores que vão se eleger. Total de tudo, nós temos 25 vereadores, mas uma dessas cadeiras eu tenho certeza que já está reservada para gente, porque eu quero ser o seu representante dentro da Câmara de Vereadores. Bom, Deus abençoe e ore pela minha vida, ore pela minha família, porque por onde eu passar, eu estarei de mão dada com a minha esposa, de mão dada com as minhas filhas, lutando por você. E quero ser a sua voz lá dentro. A minha bandeira, hoje como candidato a vereador, é o projeto social. Saúde, educação, esporte, lazer, né, que estão bem carentes dentro do município. Alguns bairros a gente vê a necessidade de ter um esporte, não tem. Jardim Redentor, Guaxa, Santa Teresa, Machado, Bom Pastor. A gente anda de ponta a ponta, a gente não vê um esporte, uma educação de qualidade, né? Um serviço social que possa atender essa mãe, essa criança, esse pai. Então a gente vai lutar por isso. Não só por esse bairros, mas por todo Belford Roxo. Mas a minha maior bandeira, que hoje eu defendo, porque isso eu tenho, eu posso dizer, dentro da minha segunda casa, porque a minha segunda casa é a igreja, hoje eu tenho dentro da minha igreja crianças autistas, que hoje não tem a estrutura para se manter, uma estrutura para cuidar dessas crianças. Hoje o nosso município é carente. E isso eu observando ao decorrer dos anos, junto com a minha esposa, eu comecei a observar que na minha igreja eu não tenho um. Eu tenho várias crianças, né, já adolescente, pré-adolescente, crianças, que são autistas e que precisam de um olhar diferente para eles, de uma equipe de pessoas que possa cuidar,
Porque a criança autista, ela tem um mundo dela, ela tem o casulo dela, é como se fosse a largata que tem o seu casulo e no seu tempo determinado, dali de dentro sai aquela borboleta. Então ela tem um mundo dela. E este mundo, muitas das vezes, não é o mesmo mundo que nós temos, mas ela tem um olhar diferente. E muita da gente não entende essa criança. Acha que ela é isso e aquilo, acha que o que aconteceu para ela nascer? Será que é alguma coisa do pai? É alguma coisa da mãe? Não. Então a gente. Os estudos ainda estão se aprofundando muito nisso, mas isso não tem nada a ver com o pai, com a mãe. Né? Ela nasceu e não é uma doença. Ela vai ser hoje uma criança autista, ela vai ser um pré-adolescente autista, ela vai ser um adolescente autista, ela vai ser um jovem autista, ela vai ser um adulto autista, ela vai casar e vai permanecer sendo autista. A cura não há cura porque não é uma doença, mas há um tratamento, há uma equipe de pessoas que pode ajudar essa criança a se desenvolver. E hoje eu vejo que muitas mães, muitos pais, muitos filhos, irmãos, né, não têm recursos dentro do nosso município, estão procurando outros lugares. Vai para o Rio ou vai para fora de Belfort porque não tem o amparo necessário. Então hoje a minha bandeira é, dentro da Câmara de Vereadores, é lutar para trazer dignidade, para trazer uma educação melhor para eles e para montar projetos, viu, com recursos que o município tem, que é o recurso do lado da saúde, é o recurso do lado do esporte, para que essa criança possa desenvolver. E aí, ao decorrer do tempo, eu vim descobrir que na minha igreja eu tenho adultos que hoje ele veio descobrir que ele é casado, filhos, e seus filhos não são, mas ele é. E ele veio descobrir agora, depois de já adulto, depois de 40 anos. Então, essa é a nossa bandeira, de botar pessoas qualificadas, médico, dentista qualificado, psicólogo qualificado, que não só atenda a criança, mas atenda quem está por trás. A mãe, o pai, o irmão. Porque quantas mães, dentro desse contexto, não conseguem mais trabalhar? Larga o trabalho, larga a sua vida e vive exclusivamente em pró a essa criança. E quem cuida dela? Quem cuida do pai? Quem cuida do irmão que começa a ter um conflito dentro de si, dizendo: como é que eu faço para me lidar com meu irmão que tem autismo? Então, antes da gente querer cuidar dessa criança que temos que cuidar, mas também nós temos que cuidar do irmão, temos que cuidar do pai, temos que cuidar da mãe e trazer recursos, porque existem recursos federais e municipais e estadual para essa família. Eu conversando com uma mãe, e a mãe disse uma coisa para mim, que depois de um tempo é muito difícil e a mãe ela morre até pelo um filho, mas viver com esse filho se torna muito mais difícil porque ela acaba deixando de viver a sua própria vida em função dele. E com isso, ao decorrer do tempo, ela começa a ver a pessoas em volta o desprezo, o descaso, e aí ela vive num mundo que muita gente não entende. E ela vive em função dessa criança, mas ela dá a vida por ele. Larga tudo
exclusivamente para viver a vida desse filho. Então essa mãe, em desespero, falou comigo: me ajude, eu preciso de ajuda. E é por tudo isso que eu levanto a minha bandeira em defesa dessas mães para a mudança dessa família. Então eu peço você que me ajude para continuar nessa luta no dia 6 de outubro, votando e confirmando 22024. Eu peço seu voto, Pastor Anderson de Carvalho, em defesa dos autistas. 22024. Juntos, vamos construir uma cidade melhor. Tá? Deus abençoe a sua vida. Morrer pelo filho é fácil. O difícil é viver por ele. Essa é uma frase de uma mãe que pediu ajuda. Morrer pelo filho é fácil, mas o difícil é viver por ele, porque ela deixa de se cuidar de si mesmo para viver a vida dele. Muito difícil, mas eu tenho certeza que a gente vai vencer e vamos estar aqui para ajudar. Ser a voz dessa família na Câmara de Vereador. 6 de outubro, peço seu voto, 22024. Pastor Anderson de Carvalho.